gente ficou 23 anos casados. Nesses 23 anos, eu nunca traía ela. Seus pais viram, Não, falavam alguma coisa, era sempre nunca, escondido. porque a transição não é minha, né? Apenas. Eu tenho que sair de casa umas 3 a 4 vezes. Eu quero ser feliz assim. Então, assim, o meu primeiro beijo foi num menino. Porque eu não quero mais ter relacionamentos com mulheres. Eu vou deixar você mostrar minha foto, tá? E todo mundo fala que ou era meu namorado, ou era alguém lá, porque não era eu, não é possível, né? Mulher trans em transição há 2 anos, CEO de uma empresa de logística e pai de um rapaz de 20 anos. Eu tô aqui hoje com a Mari Cunha, ou Mariana Cunha. Obrigada por ter me convidado aqui para estar participando do seu podcast, Pá. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado essa conversa, que eu sei que às vezes pode ser desconfortável. Eu gostaria muito de perguntar para você quando que... Você já vai chegar assim, pá, perguntando tudo. Vamos Lógico. lá, vai. A gente tá aqui é direto e reto. Eu queria te perguntar como foi essa transição para você, assim, porque faz 2 anos que você está em transição. O que te fez mudar? O que foi de diferente depois de tantos anos? 50 anos, né? Que demorou para você tomar essa decisão. Anos, é verdade, 50 anos. Bem, assim nós estamos começando pelo final, né? Vamos começar pelo começo. A gente tem que começar dando uma, assim, já abrindo as cartas. Que quando falam mesmo, realmente, nossa, tão rápido. Não, eu demorei 50 anos para transicionar. Exato. Tipo, tem toda uma história antes de chegar no dia de hoje. Então, como foi? Bom, isso assim, já desde pequena, né, senti algo diferente, né, em mim, assim. Mas eu sempre guardei muito para mim. Então, a vida inteira foi sempre guardando muito para mim. Praticamente ninguém nunca soube nada, assim, né? Nem todo mundo, quando eu resolvi transicionar, falou, não, mas como assim? Não é Mas possível. o que é o sentir algo diferente desde criança? Era em relação à sua imagem? Era em relação aos sentimentos que você tinha por outras pessoas? Não sei se a palavra certa seria falar pelo sexo feminino, masculino. Era pela atração emocional, física ou pela sua aparência? Eu acho que assim, é um conjunto mesmo de fatores, porque primeiro começou, né, você sabe, né, 50 anos, então naquela época não tinha internet, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de influência, até mesmo a gente estava passando até por uma época até de ditadura na época, se não me engano, né, aquela parte, então... Que década, mais ou menos? Década de 80, né? Eu me lembro ainda da época do presidente Figueiredo ainda, quando passava, então faz muitos anos isso, né? E ali não tinha qualquer tipo de influência, a não ser na televisão, que você via alguma coisa assim, mas era bem difícil, né? Pelo que eu lembro, eu sou de 85, então, assim, eu lembro que já na época que 90 e poucos, que eu tinha já uma certa consciência para assistir TV e entender um pouco as coisas, era tudo muito caricato. Sim, né? verdade. Quando eu falava nem falava da expressão de gênero, era quando o homem se vestia de mulher, algum personagem na TV, era sempre pro lado meio humorístico. Transformista, né? Que Exato, era drag. Assim, drag e tal. Acho que drag até demorou bastante, né? Pra ter esse termo, né? Mas demorou bem. Mas aí na moderno. questão, eu logo assim, pequena, com 6 anos e tal, foi quando eu comecei a ter algo diferente assim, e quando eu quis colocar alguma roupa feminina diferente. Eu me senti bem com aquilo, mas sempre foi aquela do banheiro, né? Aquela coisa escondida e tal, né? E seus pais viram, falavam alguma coisa, era sempre escondido. Nunca souberam de nada nesse sentido no começo, assim, né? Já com 10 anos de idade ali, né, eu já estava passando férias com meu avô, sempre aqui no interior de São Paulo. E ali foi a primeira vez que eu dei um beijo num menino. Então, assim, o meu primeiro beijo foi num menino. Com quantos anos? 10 anos. Pessoa adiantada, né? Mas não foi eu achava que eu era precoce de ter dado meu primeiro beijo ali com 12, 13 anos, mas gente, 10 anos. 10 anos, E você sendo um menino, né, nasceu masculino, beijando um menino. Sim, com mas 10 anos. naquela época eu já usava as roupas femininas, assim, ele até acabou me vendo ali já com alguma roupa feminina. E você tinha consciência de se atrair por meninos, ou você começou a se atrair por meninos, ou você se atraía por meninos e meninas naquela época? Era mais meninas mesmo depois, assim, foi ele que foi, tipo... O escolhido. Acabou acontecendo, talvez ali, né, uma coisa de criança mesmo, né? Até porque não tinha nenhuma conotação, assim, sexual, não tinha nada, assim, demais. Mas, era uma atração emocional, né? Uma identificação. A gente passava de férias junto e acabou acontecendo, isso daí, né? Mas a gente continuou uma amizade, assim, durante alguns anos e tudo, porque várias férias eu ia passar lá e acabava acontecendo.
Mas mesmo assim, naquela época, depois eu comecei a namorar com algumas meninas, tudo, e foi crescendo nesse sentido já Isso para bem ali mais. na puberdade, pré-adolescência. Exatamente. Tá. E a partir daí sempre mantive essa parte feminina de estar sempre usando uma roupa ali, escondida, uma coisa assim tal. Eu falei para você nos bastidores que eu ia contar uma coisa engraçada. É assim, sempre fui fã, né, de parte de artes marciais, tudo, né? Mesmo tendo esse lado feminino, sempre fui fã. Gostava de Bruce Lee, Você gostava de... é faixa preta de taekwondo, Isso, é é. isso. Aí eu Ah, acabei até me formando faixa preta taekwondo. E mais naquela época eu entrei no Kung Fu e a minha irmã entrou no jazz. E eu ficava louco com aquelas roupas dela do jazz, né? Aquelas polainas, os colãs, tudo. E eu lembro uma vez que a gente estava na sala de casa e minha irmã chegou e eu cheguei também do Kung Fu e tal. E ela chegou do jazz e aí ela foi, ai mãe, eu vou mostrar a minha dança de hoje. Aí ela foi lá e dançou, tá? Eu fiquei só olhando ela dançando. Aí em vez de eu mostrar o Kung Fu, eu falei, mãe, eu também sei dançar. Aí eu fui lá e comecei a dançar também. Aí eu acho que os dois ficaram assim, tipo, nossa, a gente precisa manter ele no Kung Fu, né? sério, você não acha que foi do tipo, ai que bonitinho, ele tá imitando a Não, não irmã? sei, Não. não sei. Aí É, os não pais sei. também têm aquele, acho que um fundo assim, ó, a pulga atrás da orelha, tipo, tem algo Isso assim, diferente. eu era bem pequeno, bem jovem mesmo, né? Eu devia ter uns, sei lá, uns 10, uns 12 anos, por aí mais Nossa, ou é menos. bem. Essa fase. Então seus pais já viam alguns sinais, assim, apesar de nunca ter te É, pego nunca vestido com perceberam, roupa feminina. talvez não perceberam, nunca falaram nada, né? Me lembro, assim, às vezes de algum tipo de repressão, de eu estar falando muito ai, muito não sei o quê, e aí, isso não é coisa de menino, não sei o quê. E Que bom, aí, você não sofreu isso. me lembro de ter acontecido, mas assim, bem light, assim, nada demais, assim, né? Eu sempre tive muito carinho dos dois a vida toda, então Mas faz toda a sempre foi muito diferença. bem. É. Foi uma família muito bem estruturada até, assim, né? Pai, a mãe, a irmã, né? Sempre muito bem. Essa Ai, foi que uma parte. legal. E então, assim, a sua família na época não tinha grandes sinais, ou nunca conversou sobre isso. Bom que nunca te repreenderam, né, de uma Sim, forma sim. muito pesada. É, mas quando você, nessa época toda com meninas, que você falou que Isso, você se é. atraía, saía mais, Acabei tinha sendo bem namoradeiro, namorado, assim, e sabe? nem com elas, você nunca falou nada sobre gostar de se vestir feminina. Não, Quando foi a não. primeira vez que você contou pra alguém? Então, assim, já foi com a minha, com a minha ex-esposa. Tipo assim, que ela foi a única que ficou sabendo mesmo, assim, Quantos no anos começo. ela, sei lá, vocês tinham de casados? A gente estava no início do namoro, antes de começar, de Antes de casar. casar, É, que antes de casar, a legal. gente aí ela ficou, né, sabendo e tudo. E eu falo assim, ela nunca foi um aceite, realmente. Foi uma tolerância e até às vezes ela olhava muito como um fetiche, porém, assim, eu também não sabia direito o que que era, o que que eu estava ainda me descobrindo, né? Então, foi todo esse tempo, um pouco era um pouco de fetiche, talvez. Vocês tinham regras assim nisso, tipo quando você Não, podia ou não? não. No começo não, depois acabou ficando um pouco, depois. E aí eu entrei na década de, acho que de 2000, né, mais ou menos, 90 para 2000, teve o Orkut, né? E ali eu descobri o termo crossdresser, Porque né? tinham as comunidades, e aí as pessoas Sim, começaram a se comunicar, porque exatamente. existia internet, né? Aí Começaram a ter começou os assim. grupos ali para você conversar e conhecer pessoas que não estavam no seu círculo, né? Isso. Antes disso, né, só tinha a TV, como a gente estava comentando. E ali e pessoas que eu olhava e ficava assim, né, deslumbrada, eram os transformistas mesmo, que eu falava, nossa, o que que é isso, né? E a Roberta Close era uma que a gente olhava e falava, E ela é maravilhosa, né? uau, né? Será, né? Eu Tão acho que ela é a única, pelo que linda, eu né? lembro, quando eu era mais nova, assim, que eu olhava também com admiração e Sim. que não era uma pessoa caricata, né? Não tava ligando ao humor, Exatamente, tal. Ela era, tipo, uma mulher exatamente, trans e, tipo, mulher mesmo, né? exatamente, E os homens, assim, eu lembro que ela saiu em revista, acho que ela saiu em algumas Playboys, acho que não foi nem sim. só uma. E acho que ela meio que abriu esse caminho do, tipo, existe, Uma né? beleza nisso tudo, né? Exato. E, tipo, com respeito, sabe? Eu tenho certeza que ela passou poucas e boas, né, pra Com chegar ali. certeza, Mas ela acho que é a primeira referência que eu tenho de mulher trans. exatamente. Aí fora isso, tinha aqueles programas, né, do Silvio Santos, que tinha esses transformistas, tinha do Bolinha, antigamente, que era eles e elas, tinha... Então isso me marcava bastante, assim, eu lembro bem sobre essas coisas, Na entendeu? Praça Nossa mesmo tinham personagens, né, que se vestiam de mulher. Se eu não me engano, a velha da praça era um Era, homem, sim, né? era, sim. Então, é Então aí interessante. durante um período eu achei por muitos anos até que eu era uma cross, né? Que era uma pessoa que gostava de se vestir E do... você vivia como cross, né? Como que era quando você estava em fêmea? Você saía na rua ou era só Não, em não, casa? era só mesmo dentro de casa tal. Praticamente nunca saía de casa, era muito difícil, né? Até porque estava casada. Isso é uma coisa que eu posso falar, assim, a gente ficou 23 anos casado.
nesses 23 anos, eu nunca traía ela, nunca fui atrás de ninguém, nunca nada disso. Era algo entre nós. Só que assim, períodos ela acabava tolerando mais, outros períodos eu mesmo falava, não, eu vou parar com isso, e tentava parar de qualquer jeito. Jogava tudo fora, dava um jeito, sofria bastante com isso. Eram épocas sempre bem sofridas para mim. Então não era que você tinha uma aceitação daquilo, apesar de você nunca ter sofrido uma repressão dos seus pais, ninguém ter apontado e falar, nossa, isso é errado e tal. Tipo, dentro de você, você Mas acho que tinha é da essa... própria sociedade acaba levando a gente para isso, né? Nessa sociedade se reprimindo. Assim. patriarcal, né? Então a gente acaba, mas isso é errado, isso é não sei o quê. Então eu acabava, por um lado, eu deixava isso florescer, mas por outro lado eu acabava me reprimindo também. Tem a Isso, urge e a purge, né? Então, eu acho que mesmo você tendo uma certa aceitação da sua esposa, né? Da sua ex-esposa, que era companheira daquele minha momento. amiga hoje, muita amiga mesmo. Que eu acho incrível isso. É. Mesmo tendo essa aceitação, você ainda tinha essa briga interna, tipo, talvez uma culpa. Sim, Você entendia que eu você até via gostava que de ela meninos sofria também? sabe? Assim, bastante, ela sofria. Eu até entendia sobre a parte da sexualidade, mas acho que a terapia me ajudou muito nisso, sabe? Eu lembro de uma primeira psicóloga minha e ela fez essa pergunta pra mim: você acha algum homem bonito? E na hora me travou totalmente. Eu falei: como assim? Um homem Você nem bonito? pensava Eu não sobre isso? pensava assim, sabe? Não era nem que você não quis contar E pra aí eu ela. demorei até um pouco para pensar sobre isso. Aí eu falei, não, eu acho que tem um. Quem? O Pirlo, um jogador de futebol assim italiano. Aí ela, tá, não sei o quê. E ela quis só, tipo, dar um start para me poder começar a pensar sobre isso, né? Ou talvez ver a sua reação, o quanto você estava com isso dentro de você, bem esclarecido ou não, né? Sim, e tirar, né, esse preconceito que eu tava comigo mesmo, né? Mas mesmo assim demorou bastante tempo ainda para mim trabalhar sobre isso, né? Eu iniciei terapia desde 2009, então já tem bastante tempo. Você estava Eu com faço quantos terapia. anos, mais ou menos, ali? Bem menos que agora. Por aí, assim. Já tem um E tempo ali, já. você começou a terapia quando você ainda estava com a sua esposa, já estava Tava divorciada? sim. Como que Tava foi sim. esse relacionamento, né? Você falou que ela aceitava, tipo, tolerava, Sim. mas então você não conseguia, você nem sentia uma liberdade, e também tinha uma culpa, então você não saía. É, quando que isso começou a mudar? Tipo, não sei, isso foi motivo de briga, foi motivo do divórcio de Tivemos. vocês Não, ou não foi não? motivo de divórcio, assim, exatamente. Mas, na verdade, eu até já te falo sobre isso, mas nós levamos isso por muitos anos e por muitos anos eu tentei reprimir isso também, né? Vamos entrar numa fase, assim, bem difícil, que foi uma época que eu procurei assim ajuda, que eu falei, eu acho que eu não sei, essa primeira psicóloga falou, talvez você seja bipolar, por isso que você está fazendo isso, né, de se vestir de mulher às vezes e às vezes não, então ela não entendia muito bem essa primeira psicóloga e acabou sugerindo isso. E foi indo um pouco esse comentário até chegar numa médica psiquiatra que eu E peraí, acabei a indo. psicóloga estava em dúvida da bipolaridade, não sua esposa. Isso. Nossa, Só achei que que sua levou isso esposa para que... minha família, para minha ex-esposa. Então aí ela acabou comprando um pouco isso, Meio que talvez ela talvez. tenha se agarrado a isso do tipo, Exato. agora descobrimos a É resposta, isso né? aí. Não é porque. Tem conserto, né, talvez. Exatamente, E aí a gente foi trabalhando. Muitas vezes eu voltava, não voltava, fazer e tal. E foi indo durante muitos anos, né? Fiz acompanhamento na parte de psiquiatra, né, também. Aí eu comecei a tomar medicação. Pra Quanto a isso, para bipolaridade. bipolaridade. Nossa. E assim, hoje eu vejo que eu nunca fui bipolar, né? Então, e tomei muitos medicamentos, né? Lítio, quetiapina, coisas fortes mesmo. Te fez mal de alguma Me fez forma? muito mal, me fez engordar bastante. Foi bem complicado essa época. E assim, eu cheguei num extremo de também a ir para a igreja e tal, evangélica, não sei o quê, e fui para uma cura gay. Vim para São Paulo, em uma das igrejas aqui de São Paulo. Deitei no púlpito lá, com 10 pastores em cima, orando em cima, expulsando o demônio, não sei o quê. E eu aceitei fazer isso. Era como se eu tivesse assim, não, eu vou tentar de tudo por causa da minha família, eu vou tentar de tudo por causa deles, Porque né? nesse ponto a sua família já estava, não sei, com Totalmente, estresse é, muito elevado por conta não, e do... totalmente estruturada, né? A gente tem um filho, a gente tem um trabalho, a gente tem tudo junto, e aquilo pesava muito em mim. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável, então aquilo para mim pesava muito. Falei, nossa, Se e tiver uma agora? resposta, eu vou tentar encontrar. Exatamente. E aí trabalhei em cima disso e foi assim, bem triste depois, sabe? Eu comecei a pensar muito nisso. Falei, caramba, que ponto que chegou, né? E continuei tomando medicação mesmo assim, tal, durante um bom tempo. Chegou um período que trocou o psiquiatra, né?
e veio um outro. Esse aí, então, foi o pior de todos, que ele comprou essa ideia totalmente, né, da bipolaridade. E em um momento ele fez uma consulta comigo e falou assim: Nossa, não, eu tô vendo que você tá muito bem, mas eu vou te dar um outro remedinho para te ajudar caso você Já tenha que tá uma indo bem, crise. vamos estragar tudo, né? E aí eu falei: Tá bom, não queria, mas falei: Tá bom, vou tomar. Menina, não conseguia nem trabalhar. E você sabe, a gente estava falando. Sou CEO de uma empresa, né, com vários funcionários, com Que várias pessoas dependem de colaboradores, você, né? Das suas decisões depende para a empresa muito e de para as muita pessoas. coisa. E eu não estava conseguindo nem raciocinar nada, assim, sabe? Eu estava muito mal. Foi aí que eu parei, eu falei, não vou mais tomar nada. É porque eu acho que Chega. você passa a perceber que aquela não é você, né? Os remédios estão, Sim, tipo, sobressaindo a sua própria eu não personalidade, a estava sua conseguindo fazer essência. nada, nada, não. Eu tava assim, muito estática mesmo, sabe? Assim. E aí, com o tempo, eu peguei, parei, né, de tomar, eu parei de fazer consulta com ele, parei com tudo isso. Você falou, Consegui uma outra chega. psicóloga, né? Fui pra uma outra psicóloga e tal, depois de um tempinho, e que é a Gislaine, a doutora Gislaine Grau, ela é maravilhosa, até, ó. Beijo pra você, doutora. Me Ah, ajuda e muito. depois eu vou pedir para Mari dar todas as informações, todas as indicações, porque, como vocês estão vendo, ela passou por vários períodos Sim. muito difíceis, consultou vários profissionais, infelizmente alguns que pioraram a situação, outros ajudaram. Então, assim, os que ela realmente recomendar, eu vou colocar aqui na descrição para vocês depois, tá? Porque informação, hoje em dia, é essencial. Ainda Essencial, mais né? nessa comunidade que é Sim. tudo Tem tão poucos marginalizado, né? profissionais também, né, assim, Tem. preparados para nos ajudar, né? Precisa ser preparada, exatamente. Exatamente. E mantive, né, essa terapia com ela. Eu ainda não tinha transicionado ainda, então eu tô com ela mais ou menos há quase 4, 5 anos, praticamente, com a doutora Gislaine, né? E fui trabalhando sobre isso. Fui trabalhando, parei de tomar a medicação lá, que me fazia muito mal, Por quanto tudo. tempo durou isso quando você foi para a igreja evangélica, tomou uma medicação, depois outra Uns medicação? Tá? 4 anos mais ou menos. Meu Deus. Praticamente uns 4 anos. Então foi muito. E eu tinha bastante dificuldade para tomar comprimidos, tudo, então eu sempre tomava com muito suco. E isso engordou mais ainda, né? Porque eu tomava 11 comprimidos por dia. Eu imagino a Então sua era. cabeça mesmo, assim, quando a gente já tá bem e começa a tomar um remédio que prejudica, porque assim, é toda a química do cérebro, todos os hormônios, Muda você muita passa a não ser coisa. você mesma, você muitas vezes assim se olha e não vê que é você mesma. Sim, Se você não estivesse tomando remédio, aquilo talvez não acontecesse. Então, sim. assim, não só você tomar o suco engorda, você não gostar do que você tá vendo, você tá, às vezes, em depressão, tudo isso faz, assim, tira o nosso chão, né? Aí a gente apela pra comida, às vezes deixa de fazer exercício físico, deixa de sair com amigos, coisas que te alimentam de coisas boas. É verdade. E é ladeira abaixo. Ainda bem que você chegou uma hora que falou assim, basta, Basta, vou exatamente. tirar tudo. E como que foi quando isso aconteceu? Como eu parei de me cobrar, né, quanto a isso, né? Mas eu ainda mantinha ali o relacionamento, né, com a minha ex, né? Sua esposa estava ali firme e forte, Tava lá e ela dessas turbulências. lutando e tal, mas a gente brigava muito, até por isso que ela queria que eu continuasse, porque era aonde ali ela talvez sentisse que era necessário por algum motivo, né? Eu entendo essa luta dela, entendo, sou grata porque ela foi um amor assim incondicional que ela teve, Eu ia né? falar, pra vocês terem ficado juntas por tanto Sim, tempo passando por isso, tipo, realmente era um amor que tava grudando gigantesco, vocês, assim, né? exatamente. Então eu sou muito grata com tudo com ela. Hoje a gente ainda é sócia ainda, a gente é amiga demais, a gente vai no Gente, ser shopping. não só É, amiga de ex, mas assim, ser sócia e dar certo. sim, Tipo, temos um filho ainda, exato. né? Caraca. Que a gente tá sempre cuidando, amando muito, né? Eu sempre fui muito ligada no meu filho, né? Assim, extremamente. A gente falou sobre a parte lá do Taekwondo, né? Durante o período eu dei aula de Taekwondo e ele foi meu aluno também, então ele tinha toda aquela visão, né, ali, né? Muito, muito legal. Fizemos bastante campeonatos e tudo, e foi bem E o gostoso. seu filho, quando você estava nessa fase ruim toda, ele já tinha idade, consciência pra saber que tinha uma coisa muito ruim acontecendo e o que era essa coisa ruim? Vocês envolviam ele nas A gente não conversas? envolvia praticamente em nada com ele, assim. Ele soube mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, quando meio que a bolha explodiu. Quando a família ficou sabendo e todo mundo achou que eu era doente. E Então, como foi isso? Você que contou ou descobriu assim, tipo, por algum motivo aleatório? eu acho que eu tentei sair de casa umas 3 a 4 vezes. Tentei separar. E aí, nessas primeiras vezes que eu tentei sair de casa, aí explodiu, tipo, ela saiu de casa porque tá pirada. Tá? Porque tá surtando. Então aí todo mundo quer saber o que que era tal, e aí eu acabei contando que eu queria transicionar, queria alguma coisa, né? Queria viver como Ah, que bom, mulher. partiu de você, E então. aí teve toda a confusão, né? Assim, foi bem, bem complexo mesmo
teve bastante problemas na família, mas foi superado, assim, foi bastante superado, muita coisa foi superada. Então, você tinha tido já problemas com a sua família ali, o seu núcleo, né? A sua esposa, o seu filho, e aí depois passou a envolver os A seus minha família, pais, os exatamente, sogros, provavelmente. Sim, todos, né? E aí as pessoas não aceitavam, passaram... É, Tipo, não tinha mais como esconder e como eu foi sempre durante a sua vida. fui a tiozona, assim, né? Então, tenho uns 10 sobrinhos e todos viviam na minha casa, então eu sempre fui muito ligado a todos eles. Sou de cozinhar, sou de fazer as coisas para eles, de estar fazendo tudo. Então, era uma decisão muito difícil para mim, porque eu Você tinha a sabia que eu imagem ia, de tio, né? é, Sabe? sabia que eu ia enfrentar tudo isso. Assim, talvez a perda de todos ali, né? Então, foi bem difícil até eu decidir, sabe? Isso foi indo até final de 2023 para 24. A gente Nossa, é tá. super recente. E foi até que a gente manteve ainda o relacionamento há alguns anos e tudo mais, né? Depois de toda estourar toda essa bomba. Então todo mundo sabia, achavam que era talvez uma doença, né, que agora estava se recuperando e tal, mas a gente não falava nada, né? Sobre o assunto. E quando foi no final de 2023, 2024, a gente estava numa viagem. Eu, a minha ex, meu filho, a gente estava numa viagem de amigos. E ali foi o meu start. Eu falei, agora eu vou virar a chavinha. Continuava amando da mesma forma ela, ele também, né? Assim incondicional, né? Claro. Não mais como marido. Mas eu tinha sempre um grande amor e tenho até hoje por eles, né? Então não tenho o que falar. E a gente nós conhecemos lá um casal de meninas que estavam juntas, duas moças, 20 e poucos aninhos, assim e tal. E eu tava, né, 24, então, 23 para 24, então eu iria completar 50 anos em 24. E eu tava lá assim, e eu vendo elas todas felizes, as duas, sabe assim, mas muito felizes as duas juntas. Elas não estavam se agarrando, não estavam nada, só estavam juntas e Tipo, estavam um muito felizes. relacionamento... Lindas, assim, sabe? E aquilo começou a mexer muito comigo. Eu fiz amizade com ela, nós fizemos amizade da família, fiz amizade com elas, tudo. Isso durante aquela viagem, Durante o ainda. final de ano, Réveillon, de 23 para 24. E ali eu falei, gente, o que eu tô fazendo ainda aqui? Eu vou fazer 50 anos. Eu tô carregando isso a vida inteira. Eu já enfrentei parte médica, já enfrentei parte religiosa, tudo mais. Né? Já construí a minha vida de trabalho. O que eu tô fazendo aqui Você não ainda estava sofrendo? feliz. Tipo, comigo mesma, não sou eu. Né? Porque isso mexe demais com a gente, né? Mexe muito. Imagina, tipo, como se você tivesse conquistado tudo que você poderia conquistar na vida, Sim. deveria estar feliz, bem Aí você ali, fala, e equilibrada, não e você olha tava. pro lado e você vê um casal de sapatão tão feliz, Sim, ali, tipo, se relacionando, e você fala, meu, por que eu não tô assim, Por que eu sabe? não. Exatamente. E aí. É até meio, sei lá, né? Às vezes as pessoas podem achar tão. Ah, mas é um estágio, uma coisa tão boba. Mas foi ali que eu virei a Às chave vezes que eu falta falei, isso, cara, né? eu quero ser feliz assim. E não é questão de eu querer um homem, um outro homem, alguma coisa. Não é isso, é ser feliz. Só isso. Então, vocês tiveram essa conversa, foi super estressante, como já é esperado, né? Um Sim, relacionamento claro. longo, por mais que tenha um amor, aceitação, ninguém quer mudar a vida ali, tipo, meio que não é do nada, mas parece que é do nada, né? Todo o medo, né, que a gente sente, né? Poxa, eu vou sair de um relacionamento de tanto tempo, sem traições, sem problemas sérios, sem nada, né? Com um casal, vamos dizer, perfeito ali, né? Para mim viver essa vida que eu estava sentindo que eu Pra ser precisava feliz. viver, exatamente, para ser feliz. E mas foi assim, durante muitos finais de semana, durante muito tempo, muito choro, muito, né, tristeza, a gente ficava mais, eu me sentia cada vez mais aliviada. Cada dia eu ia conseguindo me distanciar um pouquinho, né? Apesar de nós trabalharmos juntos. E aí foi uma fase que para mim passar isso para a empresa, né? Como que seria para mim passar isso para a empresa? Isso Porque era ela uma é sua sócia na empresa e tá sim. ali todo dia, E né? para Tipo, ela era no começo foi um grande problema. Poxa, mas você vai falar para a empresa? Isso é uma vergonha, não sei o quê. Então foi bem tem isso. difícil, né? Ela tinha o medo, né, da exposição, o que poderia Como acontecer, iriam te tratar, como iriam talvez, me né? tratar e tudo mais. Afinal, você é o comercial da empresa, né? Tipo, você é o host da empresa que vai conversar também É, com fornecedores. Você teve essa preocupação? Você achou que isso seria um problema ou não? Porque muitas pessoas que eu converso, trans, cross, uma das maiores preocupações é como as pessoas que eu lido da minha área
tanto clientes quanto funcionários ou pares, como eles vão me tratar depois disso? Será que eu vou falir a empresa, sabe, por uma posição de executivo? Não, sempre é uma grande preocupação nossa, né? A gente tem muitas pessoas sob responsabilidade, muitas famílias, né, que estão A sua empresa é de trabalhando. logística ainda, você deve lidar com um monte de machão por aí, Sim, todos caminhoneiro e tal. eles. Uma coisa que é bem interessante, assim, que a gente acaba aprendendo, né, com a transição, é porque a transição não é minha, né, apenas. A transição Todo mundo ao seu é um redor processo que transiciona. todas as pessoas ao redor É um impacto, né? Realmente exatamente. muda o Então, ambiente. todo o meu ambiente familiar, os meus amigos, a empresa, os funcionários, os colegas, todo mundo é impactado com isso. Você imagina um amigo meu que durante 40, 50 anos me via como um homem e hoje me vê como uma mulher e me respeita, assim. Isso é até Caraca, um grande beijo pro meu amigo André também. Esse foi eu um nunca dos tinha primeiros. pensado por esse lado, sabia? De assim, a sua transição causou uma transição de pensamento, de De vivência várias das pessoas. pessoas, E, tipo, exatamente. até dos caminhoneiros mais machões e tal. Talvez você Todos. tenha descoberto e se surpreendido que alguns não são tão machões assim. Ou talvez eles Não, eram e eles machões e mesmos mudaram acabam aprendendo, e né, a levam isso lidar. pra casa deles, Porque, pros na amigos, pros verdade, filhos. ninguém praticamente tem vivência como uma pessoa trans dentro da sua casa, É porque é sua muito vivência. marginalizado ainda, né? Exatamente, Infelizmente. entendeu? Então, isso é uma coisa também que acaba até me inspirando, porque eu demonstrando que é normal uma pessoa trans estar lá na frente de uma empresa, ou estar trabalhando em qualquer empresa, ou estar fazendo qualquer coisa do cotidiano normal, de uma vida normal, isso Cara, leva muitas pessoas a estarem bem consigo sim. mesma, né? Não, e Isso é esse muito é o importante. ponto. Acho que quando a gente olha pro mundo trans, já trazendo a palavra que muitas pessoas, a grande maioria, não gosta de travesti, porque Aham. isso lembra algo realmente marginalizado. Respeito Infelizmente, todo isso... mundo que fala isso, que é a mesma coisa, respeito e tal. Mas eu sou uma pessoa que não gosta desse termo travesti. Eu gosto mais da parte Por isso que trans. eu já Mas entendo que é a mesma contextualizo por coisa. conta disso. E tem várias opiniões e não, assim, tem uma questão de legislação, ok, mas a legislação não foi atualizada, é uma coisa antiga, então, sei lá, você tem que se encaixar naquilo. Mas assim, não vamos entrar Sem nesse mérito. É polemizar. sem polemizar, É sem isso. nossa, meu Deus, as Polemizar. minhas travadas, sem polemizar. Sim. Mas o que eu queria dizer é assim, as pessoas, quando pensam numa pessoa trans, na hora remete ou algo A rua. caricato ou a travesti Sim, na exatamente. rua. Exatamente. Então, acho que um dos maiores medos das cross e trans que eu ouço é como eu vou conviver com as pessoas que eu trabalho ou as pessoas da minha família que não são do núcleo familiar, que talvez não te amam tanto, te respeitam tanto e tal. Como eu vou conviver com essas pessoas, como elas vão me aceitar, porque, assim, no fundinho, ali no nosso subconsciente, a imagem que a gente tem é sempre marginalizada e de algo ruim. E de pessoas que não têm, talvez, muita educação, muito dinheiro. E aí a pessoa se coloca naquele lugar. Não tiveram oportunidade, né? Exato, porque antigamente era isso. Você era afeminado ou você realmente era uma trans, né? Ou travesti, que seja, né? Seus pais colocavam pra fora. Você ainda, tipo, era um E adolescente, eu não nem tinha sei se o meu recurso. mesmo não faria isso. Exato, e assim, Entendeu? a pessoa não tinha Na recurso, época. não tinha estudo, o que aconteceu? Ela ia pra rua, ela ia viver, tipo, de ajuda. Só que hoje em dia, quando uma pessoa como você tem um nível realmente intelectual, tem uma posição numa empresa, às vezes pode ser que alguém assista essa entrevista e fale, nossa, mas foi fácil pra ela, fácil, Não foi porque nada ela fácil. tem dinheiro, ou porque ela tem Nunca uma empresa que teve. é dela. Gente, pensa no Sim. exemplo que ela tá dando na empresa, até, tipo, podia ser um impacto negativo pra empresa dela. Então, assim, se coloca no lugar da outra pessoa também, sabe? Olha tudo que ela teve que enfrentar e pensar no impacto que ela ia ter dos funcionários, da empresa como um todo, da própria família dela, que depende dessa empresa para Sim. ter dinheiro, e ela enfrentou tudo isso. Então, eu vejo como uma inspiração para as pessoas verem assim, olha, não pode ser tão ruim quanto a transição pode ser tão pesada para você que tem esse nível intelectual, talvez tenha mais recursos financeiros, mas pode ser tão ruim quanto para aquela pessoa que não tinha naquela época a transição em si. Mas a partir daquele ponto em que você decide, não, eu vou fazer isso, cara, você tendo um Convicção. suporte, essa convicção, a Sim. sua família, um apoia aqui, outro ali, você vai focando nessas pessoas ou nas coisas boas do que está acontecendo e ali você desenvolve, fala, respira, enche o peito e fala, eu vou, aquela coisa do medo, sabe? Vai com medo mesmo.
Cara, que exemplo. Então, quem sabe, vendo a sua história, assistindo essa entrevista, outras meninas se inspiram e falem, meu, é possível uma cara da empresa, uma pessoa que é do comercial, que é a CEO, também enfrentar tudo isso e viver bem. Você tá mais feliz hoje? Muito mais feliz, não tem o que falar. Então, Eu isso... rendo muito mais agora, tipo assim, eu consigo render muito mais na empresa. Caraca. Eu acho que um dos pontos principais também é a gente procurar um círculo de apoio, né, uma rede de apoio que você tenha. Né, Acho que muita gente conta, mas aqueles poucos que são os poucos e bons, se agarra a isso, né? Muito. Uma das primeiras pessoas, né, que me ajudou foi a minha prima, né, a Vanessa. Ela foi a primeira pessoa, acho que eu contei realmente para ela. Eu estava numa fase bem triste, bem difícil. Tinha até saído de casa nessa época. Foi a primeira pessoa que você contou depois da sua esposa, quando vocês decidiram divorciar? Sim, tá. Antes da gente se divorciar, né, a gente se separar. Isso eu já há alguns anos atrás, quando eu saí uma das vezes de casa, tentando me separar, né? E eu contei para essa minha prima. E no começo ela falou, nossa, não estou entendendo, não estou acreditando, não sei o que e tal. Mas aí ela começou a entender, e hoje ainda ela é minha grande amiga, minha grande... E ela nem imaginava isso quando você contou? Nada. Que ela é uma pessoa super próxima, inclusive trabalha com você. Porque ela morou na minha casa um tempo, e eu falava, nossa, menina, eu queria pegar aquela sua bota da Lui Lui que você tinha. E ela, bota da Lui? Eu falei, eu nem me lembro. Eu falei, lembra sim, eu tentava usar e não mandava, meu pé era grande já pro dela. Caraca, e olha só, tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de dar pinta, não sei o quê. E você, tipo, de olho na bota da sua prima dentro da sua casa, ela não percebeu. Eu não percebia, era muito engraçado. E durante um tempo foi assim, né? Essa rede de apoio começou a me ajudar, né? Com a minha prima, com algumas pessoas. Foi aí que eu conheci algumas meninas cross, né? E acabamos fazendo esse círculo de amizade. Pensou e assim, elas... pessoalmente? Sim, porque, tinha assim, na internet ali algumas que eram colegas, assim, tal. Mas a partir daí, quando eu me vi já sozinha, né? Morando sozinha, aí sim eu me dei o direito de ir lá conhecê-las pessoalmente. E aí eu fui conhecê-las. Primeiro eu conheci a Samantha, a Dani e tal, foi as primeiras pessoas que eu conheci. Foi engraçado que a gente estava conversando muito por WhatsApp e tudo mais, e eu estava na praia. Uma das primeiras vezes que eu estava na praia lá de biquíni, sentadinha, toda, ai, que feliz da vida, né? Aquela coisa, sou eu aqui, né? E aí ela falou assim, vai ter um aniversário aqui em São Paulo e tal. Eu estava morando em Santos já, né? Isso foi quando? Foi 24 mesmo. Ano passado. Foi, Caraca, 24. De tudo que a gente já conversou aqui na entrevista, até nos bastidores, parecia que fazia mais tempo que você tinha se separado e passado por tudo isso. Foi 23 para 24 que eu teve o start e depois... Por isso que eu falei que demorou 50 anos para me transicionar. Eu achei que você tinha passado pelo crossdressing público antes e tal, mas não, era tipo dentro de casa e aí quando você decidiu transicionar, tipo, meteu o pé na porta. Sim, exatamente. Eu já sabia ali que era intensa. Aquilo, né? A mulher. Totalmente pisciana, totalmente intensa eu, assim, sou muito. E eu falei com ela, tipo, ela falou assim, vai ter um aniversário hoje, você não quer vir aqui em São Paulo? Eu falei, caramba, acho que eu vou. Aí eu fui aqui em São Paulo, vim aqui para São Paulo num karaokê. Foi onde, quando eu cheguei lá, eu acho que você tava. No aniversário da Milena. Foi. Foi o primeiro dia da Pandora. Tanto que eu fiz aniversário agora em junho. Foi em junho do ano passado. E foi a minha primeira vez que eu fui conhecer todo mundo. E eu não conheci você lá. A gente foi se conhecer depois na Liz, no coquetel da Liz, que foi um pouco depois do karaokê. Foi. E foi mais engraçado que eu fui sem conhecer nada nem ninguém. Num lugar estranho, que pra mim era, cheio de gente. Cheio de gente. Cheguei lá, umas 30 pessoas, numa sala fechada. Oi, eu sou a Mari, tudo bem? Aí, tipo, todo mundo olhou, tudo bem, Mari, e tal. E foi super bem recepcionado com as meninas. E essas meninas que eu construí amizade me ajudaram muito nesse período. Muito mesmo. Não, elas são, assim, de ouro, sério. Eu falo, eu sempre tive um baita apoio e carinho da comunidade cross e trans. Sim, sim. E, cara, mas assim, eu sempre tento retribuir isso, porque não posso nem dizer assim, só fui acolhida. Eu falo que eu fui escolhida, porque realmente a comunidade vem e abraça as pessoas que elas escolhem. Sim. E aí, quando eu fui nesse karaokê, que eu vi 30 pessoas, eu fiquei muito feliz, porque é muito difícil você juntar 10 crossdressers no mesmo lugar. E, viu, 30 pessoas a gente acabou nem se encontrando. Verdade. E eu acabei perdendo o fio da meada, esqueci porque eu comecei. Isso acontece direto. Tenho TDAH e sou medicada, mas eu assim, eu dou umas rateadas de vez em quando. Mas foi ali que eu acabei tendo esse ciclo de amizade que me ajudou muito, né, sim, nessa parte. Lembrei. Entendeu? Esse grupo do karaokê foi um grupo, foi o primeiro grupo que eu conheci pessoalmente
de crossdressers, quando eu vim morar no Brasil Então, quase fomos 2 nós anos duas, foi atrás. exatamente juntas, Exato, né? exato. E são as meninas que realmente apoiam, são divertidas, elas saem, tem umas que são muito mais fechadas, que só vão para lugares assim de crossdressers mesmo, não vão para lugares muito públicos. Mas, gente, lá você encontra praticamente todas as personalidades, todo o tamanho de bolso, e as meninas são muito, muito fofas e divertidas. Então, assim, você começou com o pé direito, foi sortuda. Foi assim, sinceramente, uma bênção para mim, conhecer essas meninas, sabe? E elas me ajudaram demais. Nos períodos mais difíceis, nos que eu estava mais sozinha, que foi um período, né, praticamente... Para mim estar com essa minha liberdade hoje, demorou praticamente 1 ano e 7 meses, mais ou menos, 1 ano e 8 meses. Quase 2 anos aí nisso. É. Foi bem difícil até chegar nisso. Com o Isso porque tempo... você já tinha, tipo, a chave da liberdade, né? Você não estava Sim, mais casado, não estava mais morando com uma outra mas tinha pessoa. todo o sentimento, né? Tudo o que estava Não é passando. do nada, né? A própria mesmo empresa, né? Que aí, primeira coisa, eu cheguei para algumas meninas que trabalhavam comigo, eu já falei, olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Separei, né, e tal, preciso contar uma coisa para vocês. Eu sou isso aqui, ó, eu sou trans e tal. Elas, como Isso aqui assim? foi uma foto? O É, que uma foi? foto. Aí ela, como assim e tal? Que já foi muito legal, porque as mulheres são especiais, né? Então elas já acolhem na hora, né, e tudo mais. Para os meninos, o gerente, o pessoal todo, eu cheguei para eles e falei, olha, gente, eu separei da minha ex porque eu não quero mais ter relacionamentos com mulheres. Então, o que eu fiz? Eu me assumi como gay para eles e falei assim, a partir de agora, né, Tá vendo? A meu CEO da relacionamento empresa, é isso. estrategista. É, eu sou super estrategista, muito. Tudo eu penso antes de fazer, assim, e vou fazendo antes. E aí eu falei com eles, e eles, você tá feliz? Eu falei, tô super feliz e tal. E claro, que né, nesse período aí eu fui transicionando. Aí eles começaram a entender que eu não era gay, eu era trans. Então aí começou e E devagarinho. eles Mas super até aí, aceitaram, assim, foi numa boa. Eu sou gay, beleza. sim, até aí foi indo de boa, entendeu? Foi bem tranquilo, assim, nesse sentido. E você não Com o sofreu tempo, nenhum preconceito dentro da empresa assim, de funcionários? Eu acho mais difícil, porque eles te veem como claro, chefe, né? Tipo, quem tipo, tem medo. ninguém tem medo, exatamente. Não Mas gostou? vocês de Tchau, vai clientes, embora você. e de clientes, de, sei lá, às vezes caminhoneiros que não são funcionários, ou pessoas que você teve que lidar, que não Não, dependiam de como, você. Como que assim, foi? eu sempre tive bastante cuidado com toda essa situação, né? Então, alguns clientes principais eu acabei falando com bastante cuidado e tudo mais, né? Então, os principais clientes, fui lá e conversei com as pessoas mais próximas, falei, olha, tá acontecendo isso e tal. Você lembra que você me viu que eu estava um pouco mudada? Ah, você estava emagrecendo, você estava com o cabelo maior, você estava não sei o quê. Falei, então, é isso, isso e isso. Ah, tá bom, eu acho que vou precisar falar com nossos diretores. E eu falei, ah, meu Deus, agora ferrou tudo, né? Agora pega. E, tipo, não aconteceu nada. Por quê? Eu sou muito profissional, a empresa é bastante profissional, a gente entrega o que a gente promete, né? Não Até traria nenhum muito prejuízo mais. para eles, né? Não faria sentido Então eles não mudar. faz sentido, exatamente, para eles mexerem em alguma coisa, sendo que vai mudar a produção deles ou alguma coisa? Não. Então, Então, assim, parece que realmente o maior preconceito está dentro da gente, da nossa cabeça, o medo, né, sim, que sim. Claro que, paralisa. assim, muitas coisas eu tomo bastante cuidado. Eu não vou, por exemplo, teve um jogo de dos meus sobrinhos lá, filho da minha prima, meu priminho, né? De futebol numa final de campeonato. Eu não vou me colocar num lugar Cheios de desse. pais que podem ser Um monte, preconceituosos, exatamente. crianças que podem Para ser que eu vou maldosas, que fazer isso? criança, Então, né, assim, não tem filtro, não tem por que eu se me expor. arriscar, me expor numa situação dessa. Agora, todos os outros lugares, é como sempre estou. Então, a gente sempre tem que pensar um pouquinho também, né? Sim, A sim. sociedade é complicada, a gente está ainda demonstrando, né, que as pessoas trans estão aí, né, em todos os lugares. Mas, Mari, eu te conheci lá no Coquetel da Liz há 1 ano e pouquinho, talvez. E ali eu já falei, gente, a Mari é muito feminina. Você já estava harmonizando ali na Liz? Se tava, era bem no começo. Na primeira semana que eu me separei, eu já fui na médica, na hora. Fui na Sério? médica, cheguei lá e eu ainda com a cara de menino total, né? Falei, doutora, eu sou uma pessoa trans, preciso que você me ajude a transicionar. Ah, claro, eu vou te ajudar. Como você quer que eu te chame? Falei, Mariana. Acabou. Que A partir incrível. dali ela começou a me chamar de Mariana. Cara, eu te achei muito feminina e eu lembro até hoje a maquiagem que você tava, porque
eu fiquei mais impressionada ainda de você saber se maquiar daquele jeito. Foi você que fez um olho azul, que era acho que metálico, era um azul tipo azul bique, assim, a sombra, e com um delineadinho. Eu não lembro se tinha o rabinho do delineado ali, mas tipo, com um delineado, tal, toda tipo bonita, elegante, conversando. Eu lembro que a gente, sei lá, foi se cumprimentar, ficou em pé e conversando, e você me contando tudo. Eu falei, gente, que. Quantos acontecimentos, A aura era quanta toda feminina já, né? força. Já tava tudo E eu ali, falei, já. gente, e feminino, eu achei que, tipo, fazia muito mais tempo. E até hoje, mesmo a gente se conhecendo ao mesmo tempo, se encontrando e tal, eu achava que você tinha passado pelo crossdressing público mesmo, sabe? De sair e tal, que a sua feminilidade vinha já de uma prática, sabe? Não que, tipo, você só fazia em casa de vez em quando a sua transformação, vamos colocar assim, e que, de repente, vou transicionar. Porque, assim, você tem, acho que, essa alma, esse jeito, uma essência feminina mais delicada, mais leve. Porque, assim, ser feminina não tem nada a ver ser romântica, ser fofinha, ser fraca, não. Também não tem nada a ver em ser super sexy, vulgar, mostrar corpo, nada disso. É, tipo, é a essência, o jeito de falar, de se posicionar. Então, eu fiquei impressionada. E hoje você me contando tudo isso e falando que faz, tipo, 1 ano e pouco, 2 anos que eu tô realmente transicionando e você não tinha nem prática, assim, com maquiagem e tal. Como? Não, tinha. Assim, durante todo esse Então, tempo que eu fazia em casa, né? Eu fiz, você se tipo, dedicou a aprender vi a se maquiar. bastante coisa da internet. Eu gostava muito da Camila Coelho, né? Que era Gente, ela foi uma inspiração pra mim Cara, também. eu sou advogada, né? Eu advoguei por 10 anos e eu trabalhava em uma empresa que eu tocava o jurídico e eu tinha a minha própria sala. A Camila Coelho, ela postava vídeo toda sexta-feira de manhã. Eu chegava um pouco mais cedo na empresa, eu ia pra minha sala, ligava o computador, enquanto eu não assistia o vídeo da Camila Coelho, eu não começava a trabalhar. Não, ela é Até que eu larguei o maravilhosa. direito e virei maquiadora. Tipo, E ela Camila largou Coelho a maquiagem e virou modelo, virou né? modelo. Ai, meu Deus do céu. E a Alice Salazar também, eu sempre fui muito apaixonada por ela. Acho que ela é maravilhosa, assim, como maquiadora. Hoje ela tem, né, a marca dela, tudo. Eu tenho minhas reservas, porque assim, Alice Salazar eu nunca fui muito fã e de seguir, porque eu não gosto muito da personalidade dela, do jeito, não. tipo, Não tenho sabe nada a ver assim, com isso. Eu tô mas falando ela é muito boa, tipo, da como maquiagem, profissional, né, e exato. tal. Acho muito legal. Eu gosto bastante dos toques dela quanto a isso, assim. E Então isso você foram pessoas treinava que me mesmo ali em casa. influenciaram, é. Então eu fazia bastante, ficava horas trancada no quarto, lá sozinha, Tá vendo, fazendo, gente? Eu fazendo, sempre fazendo. falo, maquiagem é técnica, sabe? E prática, você precisa treinar. E olha só, tipo, ela nem saía, mas se dedicou, falou, não, eu vou Bastante, aprender a fazer essa porra. E ela fez e tá Depois eu maravilhosa. fiz alguns cursos mesmo online, aí fiz uns cursos também que me ajudou bastante. E aí é prática mesmo, realmente é muita prática. Aí Assim. com a harmonização, você tá sentindo que você tá tendo mais feições femininas, mudou o seu rosto, você que já Ah, agora conhece bem o seu eu rosto. mesmo falo assim, né? Eu acabo achando que ainda falta muito, né, pra mim, falta demais, assim, mas as pessoas falam, nossa, você mudou muito. Mas Mudou você vê bastante. suas mudanças, tipo, mesmo que sejam pequenas? Vejo sim, principalmente se quando eu tô sem maquiagem, assim, tudo, né? Tô com bem pouca maquiagem hoje também, mas Eu ia falar cabelo isso. amarrado, Na tudo. Lisa, Aí eu eu lembro que fico tava olhando e mais falando, maquiada. nossa, eu não enxergo mais nada do que eu tinha antes. Eu vou deixar você mostrar minha foto, tá? É Eu o adoro. antes e Porque depois. nem te conheci nessa época, Porque né? todo mundo fala que era ou era meu namorado, ou era alguém lá, porque não era eu, não é possível, né? Cara, vamos colocar aqui, ó, a foto. Você deixa eu colocar ou você só vai me Pode mostrar? colocar, mas meu Deus do céu, vai ser É bom que daqui, furor. sei lá, 2 anos, você olha aquilo e você fala assim, meu, eu não sou nem a pessoa que tava dando entrevista mais e nem muito menos aquela pessoa da foto. Tipo, olha a evolução, né, em tão pouco tempo. Daqui a poucos meses, né, você fazendo a Feliz, cirurgia. né? Super feliz mesmo com tudo isso. Eu acho que isso que é que é o principal, né? A gente tá muito feliz. E foi por isso que você mudou. O que virou a sua chave aquele dia na praia, olhando o casal de sapatão super feliz, se relacionando, era pra isso, né? Sim, exatamente. É a felicidade que tava ali. E assim, o medo, claro, né, de você perder tudo e há percas, né? Há muitas perdas, na verdade, né? Realmente tem perdas, sim. Teve alguns amigos que se afastaram, outros que acabaram só me adicionando para curiosidade, querendo saber como é que era, que não era, né? Mas teve muita gente assim que foi muito legal comigo, sabe? Muita gente que valeu muito a pena. Mas eu vou te falar, eu acho natural ter essas Normal, perdas, porque tudo que a gente Faz muda na parte. vida não é só por preconceito, não é só porque você transicionou. Não, é porque assim, a gente muda. Sim, o tempo todo, Então, né? o nosso ambiente ao redor muda. Eu mudei pra caramba. Quando eu deixei de ser advogada e passei a ser maquiadora, as pessoas ao meu redor, assim, eu não me conectava mais tanto com elas, com aquele papo. Nossa, hoje eu saio com meus amigos advogados, ok, eu amo. Só que, assim, tem alguns papos que eu falo, gente,
que chato, você sabe, tipo, eu nem engajo, porque, assim, não é a mesma coisa. Então, assim, você vai se afastando de algumas pessoas porque não faz mais sentido pra você, Sim, tipo, não te preenche. verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que aceitar algumas perdas na vida, a gente vai perder sempre, sabe, em um campo ou em outro. É o que você faz com aquela perda, sabe? Você vai se martirizar e falar, eu não devia ter transicionado, eu gostava tanto dessa pessoa, eu não sabia que eu ia ter que abrir mão dessa amizade e tudo mais. Ou você vai falar, meu, olha essas pessoas aqui, o tanto tipo de rede de apoio Quantos que eu que eu tenho, eu nem ganhei também imaginava. de Exato, amigos, pessoas né? novas. O grupo lá Você do mesmo, né? karaokê. Você mesmo é uma das que eu ganhei, né? Uma dos amigos, assim, Com ó. certeza, gente. Legal. A gente vai só mudando de ambiente, né? E é natural. A vida, a gente tem fases. Né? É. Não, é muito importante isso para nossa evolução. Eu acho que tudo isso que eu venho passando, né, e tentando ajudar assim as pessoas, praticamente um legado que você vai deixando mesmo para que outras venham depois disso, né, e consigam também essa liberdade, essa felicidade, né, ter um pouquinho de esperança a mais do que tá buscando. Não ficar o tempo inteiro falando, nossa, vai dar tudo errado. Não, gente. Vai ter coisa errada? Vai. Faz parte Tem da que estar vida. preparado o minimamente Sim, possível. Né? mas vai dar muita coisa certa. Se prepara, estuda, vai atrás. Não fica dependendo de nada nem ninguém. Ah, mas eu não tive oportunidade. Tá cheio de oportunidades na internet aí. Não é fazer dancinha do TikTok, não. Tô falando de estudar, de ir atrás. Sim, De com certeza. oportunidade. Não, e por Chega isso a que eu falo conseguir assim, muito. eu admiro muito você, porque você é um exemplo, Eu comecei como realmente. office boy, tá? Sério? Sério, comecei como office boy. E foi para uma empresa de logística, então vocês estão Foi uma vendo, né? empresa de logística que eu entrei como office boy e fui construindo, tá? Até ter a sua própria Ter a empresa. própria empresa. E que sustenta a sua família e tantas outras hoje em Sim, dia que tem bastante. dependem dela. Tem um pessoal que trabalha com a gente já há um bom tempo até. Então, tá vendo aí, ó? Eu admiro essa pessoa, não só por você ser uma CEO de empresa, ter aberto mão de muitas coisas e ter enfrentado muitas coisas grandiosas para estar hoje aqui dando essa entrevista praticamente sem filtro Sem filtro. e para inspirar outras pessoas que às vezes realmente não veem um futuro de trabalho mesmo. Imagina um trabalho transicionando. Eu vou colocar também aqui para vocês, tem associações, ONGs e iniciativas privadas para pessoas trans, para encontrar trabalho. Sim. E talvez ali seja uma virada de chave para você entrar num mundo que talvez te deixe mais confortável, né? Por ser melhor aceito, estar nos lugares que realmente você vai ser bem-vinda, você tem essa certeza, né, de ser acolhida. E eu acho isso muito importante. Então, você dá exemplo com a sua transição, com a posição que você tem hoje de CEO de empresa e que você veio de motoboy. Você era lá um sapinho, pequeno anfíbio, office boy, subindo para a empresa e hoje sendo CEO. Cara, eu fico admirada e imaginando como o seu filho enxerga tudo isso. Motoboy nunca fui porque eu tenho medo de moto Motoboy danada. não, né? Office boy. Office boy, E o seu filho, ele... Como foi quando você deu a notícia para ele, não só de se separar, mas o porquê da separação? É bem difícil pra ele, né? Ele tem sempre teve um grande amor, né? Mas ele tá indo assim, muito bem. Pra mim, ele tá indo muito bem. Nesse Dia dos Pais agora, foi tipo assim, o primeiro Dia dos Pais nosso que eu realmente já estou bem feminina, né? Já estou bastante com a transição mais adiantada. E aconteceu uma coisa bem interessante, assim, sabe? Até eu acho legal para as pessoas pensarem nisso também, não ficarem chateadas Peraí, com o que você aconteceu. é pai pra ele, não? Ele te chama de mãe, você Sempre sente o pai. pai. Você é E a onde figura masculina pra ele, não importa o que ele Exatamente, esteja vendo. exatamente. Sempre vou ser pai, né? Geneticamente eu fui pai e vou ser pai dele, sempre. Falei, hoje, quando a gente estava conversando um pouquinho aqui antes dos bastidores, eu falei, isso me deu uma bugada. Porque é a primeira vez que eu falo que uma mulher trans é pai. Eu tipo, dei uma travada porque eu falei mãe a primeira vez, né? Foi. E no Dia dos Pais agora aconteceu isso. Fui passar o dia com eles, né? Com o meu filho e com a minha ex, né? Como Com a minha sempre foi. amiga, como sempre foi. E fui cozinhar, porque eu adoro cozinhar, então fui lá fazer uma carne, fazer umas coisas. Cheguei lá no horário, comecei a fazer e tudo mais. Ele veio, almoçou comigo, fomos batendo papo e tudo mais. E depois fui embora umas 2h pouco. E até aquele momento ali, umas 2 horas e pouco, ele não tinha dado a Feliz Dia dos Pais. E nem ela. Você acha que ele estava confuso, talvez? Calma que eu vou te falar. Você tá muito curiosa, extremamente ansiosa. E aí o que aconteceu? Passou, né, o período da tarde, eu fui pensando sobre isso e tal, mas me veio alguns insights que tinha acontecido na sexta-feira. Quando eu estava saindo do escritório,
O pessoal tava cumprimentando, tudo, falando, feliz dia dos pais para um, feliz dia dos pais para o outro. E vieram para mim e falaram assim, nossa, Má, eu não sei se eu te dou feliz dia dos pais ou não. Falei, claro que você me dá E feliz que dia bom dos que eles pais. tiveram essa liberdade para falar isso, né? Aí fiquei pensando, se eles estavam com dúvida, Imagina o seu filho. imagina meu filho, Se vocês nunca tiveram essa imagina minha conversa, ex, né? exatamente. E aí eu já dei uma clareada assim na mente, falei, bom, não tenho que ficar triste por isso. Quando deu quase umas 7 horas da noite, a minha ex me chama e fala, tudo bem e tal? Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, eu tava meio ruim aquela hora, tá? Tô melhor agora. Eu falei, que bom, né? Aí ela falou assim, olha, eu queria te falar uma coisa. Você desculpa que eu não te dei Feliz Dia dos Pais, porque eu fiquei muito confusa. Eu não sabia se eu te dava Feliz Dia dos Pais, não se você ia ficar Às vezes ofendida, né? ofendida, alguma coisa. Eu falei, não, eu sou o pai, posso estar onde for. Ele vem, vai me chamar de pai, eu vou atender e vou estar onde ele precisar, a vida inteira. Ela falou, poxa, que bom, e você sempre foi um grande pai, você sabe disso tudo. Eu falei, obrigada, tá? Me achou. Deu 2 minutos, ele me chama. Ah, Aí, acho que era a ela segurança que ele foi lá e precisava. precisava disso, né? Aí mandou a mensagem, oi pai, tá bom? Eu falei, tô bem, e você? Ele, eu só queria agradecer que você veio aqui, fez o almoço e tal, muito obrigado. Eu falei, filho, tem isso e tal, né? Aí eu fiquei super feliz, assim, sabe? Aí a noite foi, agora eu vou dormir tão feliz Ufa, tranquilo. aquele E é uma passamos. questão de comunicação, meu, de entendimento, né? A pessoa não sabia, eu também não sabia lidar, nós estamos aprendendo, né? É um processo que todo mundo está passando. E quando você estava indo para casa pensando nisso, poxa, eles não me deram Feliz Dia dos É. Pais e tal, você pensou, tipo, eu não quero invadir ou talvez cutucar, tipo, ligando, tipo, você tomar a iniciativa de falar, olha, filho, por que aconteceu isso e tal? Você não quis puxar essa conversa, você Não decidiu quis. não. É porque até mesmo a nossa conversa sobre isso, sobre transição, a gente nunca chegou assim, já conversamos, mas não foi nada que a gente sentasse e falou, olha isso, eu falei, expliquei para ele tudo, né? Mas depois a gente não conversou mais, porque eu conheço ele muito bem, ele me conhece muito bem, então a gente foi levando com o Deixou tempo, e naturalmente foi as coisas vendo, se acontecer a assentando. mudança, foi vendo tudo, e eu sempre insistindo de estar lá, toda semana que eu tô lá em Campinas, na região, eu vou na casa dele, fico lá um pouquinho, ele tá jogando, não tem problema, eu entro no quarto, sento lá na caminha dele lá, e a caminha dele, ele tem 1,80 m e pouco, a caminha Uma dele, mão, né, o de mão 20 daquele anos. jogando lá, e eu falei, fico lá um pouquinho com ele, a gente conversa e tal, então é importante você estar ali mantendo que você tá lá como pai, tá a vida inteira, tá precisando, eu tô E aqui. você não mudou sua postura e nem sua relação com ele. Você faz as mesmas coisas que você fazia com ele antes, quando você tinha imagem masculina. Assim, hoje a gente ainda não somos de sair muito, a gente até vai almoçar às vezes com o pessoal da empresa, aí ele vai junto, tudo, mas não somos muito de sair. Ele ainda não se sente muito confortável hoje, mas eu respeito totalmente, entendo que é um processo também, e tá tudo bem. Mas assim, por exemplo, não sei se vocês costumavam jogar juntos, videogame, por exemplo. Jogar, mas ele é muito bom agora. Te dá um pau aí, Já melhor não não. dá mais, sabe? E agora ele, Mas você não mudou sua ele é postura com ótimo. ele nada. E ele sempre te chamou de pai. E vai Sempre, continuar e você quer que sempre continue. tá lá e é pai pra lá, pai pra cá, sempre assim. Então eu fico bem Sim. feliz. Mas ele tá indo assim muito bem. Eu sei que é muito difícil, né? Imagina, ficou nesses 20 anos, ficou pelo menos 16 anos comigo lá com a figura do pai, né? Sem saber de Pai, nada, né? professor de taekwondo, fazendo não sei o que e tal, né? Aquela coisa ali, né? Apesar que eu sempre fui uma pessoa muito sensível com tudo, sempre fui muito amável com ele, com todos, né? Assim, nunca fui muito áspero, sei lá, essas coisas nunca fui assim. Então, acabou Não sendo foi que que mais. você saiu de uma figura rude, masculina, grosseira, machista, talvez. Não. Nada foi, nunca foi Nunca assim. foi assim, sempre foi mais pro lado assim mesmo. Eu sempre brinco, até falo assim, ele tem duas mães, porque sempre foi um amor assim, que parecia de mãe, que eu sempre com ele, que eu sempre tava cuidando muito bem. Era levando sanduichinho na hora de tá jogando, um chocolatinho, não sei o quê, então sempre foi. E como foi o Dia das Mães esse ano? É assim, não teve dúvida nenhuma. A mãe é a mãe dele. Não, Não, não rolou mãe é essa, mãe, não. Ela essa. é super mãe. Ela é uma super mãe, Mas pra sempre você foi. não se questionou se Não, você não teria que entendo, eu não me participar entendo nada. como mãe nunca, me entendo como pai, sinceramente. Interessante, porque isso realmente é uma percepção única, né? Dele. Cada. Não, é que eu digo Dele. dele, Eu me no entendo caso de como vocês. pai dele. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma outra filha agora, adotasse alguém, uma criança, eu ia ser a mãe. Não tenho dúvida Faz todo disso. sentido. É que eu digo assim, é uma coisa muito única e individual mesmo, porque eu conheço outras mulheres trans que têm filhos
não bebês, mas crianças ou assim, adolescentes, e que prefere que agora que ela tem uma imagem completamente feminina, seja tratada como mãe, como mulher. Assim, é que assim, eu não Não só quero. pela palavra, tipo, continuar chamando de pai, mas usar no feminino, eu em público, usar mais o nome, talvez do que Sim. o termo pai, mas é exatamente isso, tem que estar confortável entre É, vocês, né? eu deixo O ele que muito importa livre é para isso. Claro, a se chegar relação. num momento em que ele perceber isso, em que ele achar isso, inclusive assim com os meus sobrinhos, minhas sobrinhas ainda acabam me chamando de tio. Aí, o engraçado é que o meu sobrinho pequeno lá, ele falou assim, aí eu bati aqui na coisa. Meu sobrinho pequeno falou assim, tio Mariana. Tio Mariana é ótimo, né? Eu Sensacional. adoro. Mas agora ele já fala tia Mariana. E é um barato isso. E assim, eu deixo eles todos muito livres quanto a isso. Sabe? Eu tô vendo que não é uma maldade, não é nada disso. Acostumou comigo durante tantos anos como tio, agora. Mas claro, com o tempo eu acredito que elas vão acabar. Inclusive, quando a gente foi na academia um tempo atrás, eu falei assim: vocês vão comigo? Vão, minha filha. Lá já me chama de tia, hein? Pelo amor de Deus. Vai Que eu fazer passar a tenho uns vergonha. bonitão lá, não vou querer falar de estar Tá de bom. tio lá. Aí elas dão risada: não, tá bom, tia, tá bom, tá bom. Então tá bom. Porque é uma Elas são os adaptação, assim amores. como você falou antes, é uma transição para todo mundo, né? Sim, é um Eles têm que mudar o processo, né? comportamento deles com você Sim, é o também. processo. Eu acho muito engraçado. Essa semana foi bem bonitinha. Minha mãe mandou mensagem lá. Dona Mariana, não sei o que, não sei o que, né? Eu falei, ai, mãe, que linda. É Amei. um prazer Eu especial, fiquei assim, super né? feliz, assim, que ela mandou essa mensagem, Que sabe? gracinha. E seus Mas é pais isso. hoje, como que eles tratam você? Como que é o relacionamento com eles? Porque foi difícil no começo, você falou, É, né? meu pai tem lá os pensamentos dele, deixa ele lá agora ainda no processo dele, né? Mas tô sempre aí, de portas abertas, esperando um momento melhor para ele. Mas com a minha mãe super de boa, assim, já tá super bem. Minha irmã, Super nossa, acolhido. minha irmã é super maravilhosa comigo, tá sempre indo lá em casa também. Minha prima, né, que eu te falei, é uma grande amiga, grande irmã, assim, também. Minhas sobrinhas, todo sobrinho, tudo junto. Meus sobrinhos de Minas também, que veio da família da minha ex, né, que eu tenho vários sobrinhos lá também. Tudo no meu Instagram, tudo fala E você falou que comigo. você é a tiazona, sempre foi o tiozão, assim, de É, brincar com as só, crianças, de participativo. sim, E aí você tinha esse receio, né? eu De na tinha muito, transição porque você acabar sempre sendo tive muito afastado. grande amor por todos eles, né? Nossa, E assim, não mudou. tem que falar. Não mudou, né? Não mudou. Pra mim tá sendo muito bom. Ai, que incrível. Eu acho que a parte da família mesmo é o que mais pesa para a Pesa maioria muito, é. das meninas que pensam em transição ou que estão transicionando. E acho que em segundo lugar eu colocaria o emprego. O medo, não só o emprego, né? Tipo, a área profissional, né? Como isso vai Sim. impactar, como a vida vai ser a partir dali. Então, Mari, eu queria agora já pra gente finalizar aqui, que se deixar, a gente fica 3 horas Até aqui amanhã. conversando, porque a história tem, né? Eu queria que você não deixasse um recado para as meninas, mas que você falasse como assim, olho no olho, se você tivesse uma amiga ali pensando em transicionar, o que você falaria para ela? Sabe o que você daria de conselho mesmo, que você, pela sua experiência? Difícil, né? Muita responsabilidade. Mas Muita... fala de coração mesmo, é a sua opinião, é o seu desejo, o seu conselho único, sabe? O que outra pessoa pensa, fica com ela. Eu vou falar assim o que aconteceu comigo, né? Assim, para mim foi uma mudança extremamente importante. Eu revivi, eu estou assim muito mais feliz agora. Passei por bastante dificuldade, né, com essa questão, mas eu acho que valeu muito a pena. Para mim, vale muito a pena. Eu acho que você deixar, colocar outras pessoas, seja quem for, à frente de você, você deixando de se amar, né, em primeiro lugar, que eu acho que a primeira coisa que a gente aprende com uma psicóloga, assim, de verdade, é isso, você se colocar em primeiro lugar. É aquela coisa assim que já é meio clichê, mas de falar você colocar a máscara, o avião tá caindo, coloca a máscara primeiro em você para você ter Exatamente, é. ser capaz de ajudar outra pessoa, né? Sim. E aí você acaba se amando, assim, sabe? Em primeiro lugar, você vai superar as coisas, você vai conseguir. Tem que se Aí, preparar, ser estratégica, como você falou. Eu sou bastante estratégica mesmo com tudo, né? Eu vou te falar que no dia que eu fui sair mesmo de casa, eu já estava com uma coisa na cabeça que é a seguinte: você deixar uma pessoa também é amá-la, sim. porque você vai deixar ela viver, você vai deixar ela ter a vida dela também, a oportunidade dela estar sendo feliz também, tô Uhum. plenamente. Você tá prendendo a pessoa se você Exatamente, não sabe? Você está num deixá-la ir para relacionamento de viver. tantos anos
Foi muito dolorido eu pensar isso, mas eu pensei, eu preciso deixá-la também ser feliz e eu ser feliz. Isso foi muito forte pra mim, sabe? Acho que isso é algo que pesa muito. E pensando nesse conselho que você daria para alguém que quer transicionar, ou já está em transição, como você falaria para ela assim, começa por aqui, qual seria um caminho que você olha para trás hoje, talvez não seja o caminho que você tomou, mas você fala, putz, se eu tivesse feito esse outro caminho, talvez tivesse sido melhor. Qual seria o conselho, assim, meio, como se fosse um passo a passo, sabe? Olha, sinceramente, eu acho que terapia é uma coisa muito importante. Seria a Acho, primeira coisa, assim. acho que é a primeira coisa. Porque ali você não tem dedo te apontando nada. Se você vai contar para um amigo, Pelo vai menos não contar para uma deveria ter, né? família, no geral não Se o deveria. psicólogo te julgar ou tentar mudar a Vai sua para cabeça outro. sobre alguma coisa, já é Vai para um outro. mau sinal. Não, para mim, eu acho que não é interessante você procurar uma psicóloga, um psicólogo que já seja já é para trans, é para Especialista. isso. Não, esquece. Você vai com um psicólogo, de verdade. E ali você vai abrir. É difícil. Você sabia que eu demorei 3 anos para me falar para minha primeira psicóloga eu demorei 3 anos Você fez terapia por 3 anos até você contar que você contar para era ela que cross, eu assim, tinha que você era exatamente trans. Meu Deus, 3 anos. E eu não contei. Eu mandei um e-mail. não acredito! Sério, menino. Mandei um e-mail, mandei uma foto, falei, agora já foi. Não tenho mais o que eu fazer. Eu Gente, contei. sensacional. Mas olha isso, a pessoa que é super, tipo, impulsiva pra frente, que toma a decisão, não sei o quê, na hora de tomar o passo com. Assim, deveria ser o seu espaço seguro e tal. Olha o Sim. quanto a gente se paralisa, às vezes, por medo Sim, de exatamente. julgamento, né? Por medo, talvez, da E mudança de você falar essa palavra e pra foi outra uma pessoa. liberdade, assim, enorme. Na hora que eu fiz isso, quando ela falou, não, mas tá tudo bem, Ela aceitou, ufa, É. check. E aí foi indo. Não foi a minha melhor psicóloga, ela realmente teve bem coisas assim, meio chatas que aconteceu. Evitem esse tipo de psicólogas, né, que ela era meio, sei lá, nem vou falar sobre nada dela, mas depois eu passei por algumas outras até chegar nessa, né, que eu tô agora, que é maravilhosa. Então acho que o primeiro passo é esse, é Tá. você se entender primeiro, né? Às vezes eu vejo as meninas que são cross querendo se assumir, alguma coisa. Eu falei, gente, cross não se assume na minha visão. Cross é cross. Cross vive em paralelo. Tem a sua vida de homem e a sua vida de mulher. Não precisa se assumir com nada. Não precisa desse risco, não precisa de nada disso. Agora, se você se sente como uma pessoa trans, se você se sente como uma mulher, como eu não me enxergava mais como era antes, aí você vai assumir todos os riscos. Aí você vai pra frente. É uma opinião minha. Não estou Não, certa ou errada. eu sou, assim, sendo muito clara. A minha opinião em relação a isso é de que você tem que fazer o que te faz feliz, o que você sente. Então, assim, se a pessoa cross fala, olha, pra mim não é mais suficiente só sair com as minhas amigas cross em ambientes Ok, fechados ou LGBT, eu quero mais, quero ir numa pizzaria, eu quero ir num supermercado, mas eu não quero transicionar porque tem muita gente, assim, de verdade que eu conheço que é muito esclarecida, do tipo, eu gosto tanto do meu sapo quanto eu gosto da minha versão feminina. muitas. Então, pra essa pessoa, tipo, ok, eu não vejo como sendo uma pessoa trans, mas se ela quer ir pra um supermercado vestida de mulher ao invés de homem, tipo, vai, sabe? Pra mim, assim, Não, assuma em vai. público ou não. Mas eu só Exatamente. acho que, assim, se Eu você quer digo, ser tipo, bem. no trabalho, na sua família, você não precisa. Você não precisa desse risco. Eu não Entendeu? sei, É acho uma que coisa risco é uma da pessoa. minha ideia. Risco é uma coisa que você tem que assumir ou não, dependendo do seu ambiente, que você tiver também preparado para assumir de Se você consequência. quiser, né? Aí Então você tem que pensar nisso, sabe? Pense muito antes de fazer. Mas assim, se quiser fazer sendo cross ou trans, pra mim, tanto faz. Também é aquilo, é a minha Não, é opinião. cada um. Eu só Exato. tô E falando. qual que seria o segundo passo? Passando pela psicóloga, o que seria o segundo passo para a pessoa trans seguir numa. Eu acho que é muito pessoal, né? Ali também todas as suas vivências, tudo, né? Que aconteceu anteriormente, né? Eu acho que procurar se entender é o principal. E procurar também, se você vai viver como você é né? Foi um menino, tá? E vai se ver como uma mulher, você tem que entender sobre o mundo feminino. Você tem que se interagir, você tem que se inteirar, você tem que buscar, Se né? Se aprofundar. aprofundar, como que anda, como que fala, como que faz tudo. Não é só colocar uma roupa, não é só colocar uma peruca, não é só Talvez fazer mudar a isso. sua Você convivência, vai o mudar com ambiente. tudo. Você não vai mais andar nas mesmas formas que você andava antes. Então, eu acho que é isso. Acho que é um passo muito importante para mim, né? No meu ver, acho. Então, começar por aí. Se, pelo menos se entender, né, com uma psicóloga, porque o profissional sempre acho que vai te ajudar Vai te nisso e te ajudar. dar muito suporte, que eu acho que é o principal. Muitas vezes você não se sentir louca por pensar desse jeito, ou, porque Sim, tem muitas dúvidas, né? sim, muitas. Então, acho que
o profissional ajuda nisso e depois, então, você diria para a pessoa se aprofundar mais. e acho que então depois sei lá, um terceiro passo, vamos dizer assim, seria tipo, tome suas decisões, né? O que você o que é porque é muito específico, né? É muito mundo, individual, né? Isso, né? O que é mais importante para você no trabalho, na família, que passo você vai tomar, fazer uma cirurgia ou fazer só uma harmonização facial com uma dermato. E aí é muito realmente individual. Porque a parte de ser trans mesmo não envolve nada dessa parte, né? De cirurgia, de tentar isso, tentar aquilo. É muito interno, é como você se enxerga, né? Então... É que com o tempo vai acabar refletindo na sua imagem, né? É que também tem muita gente assim, que eu conheço que tem disforia de gênero. E esse foi o principal motivo para transicionar. Do tipo, eu me olho no espelho e não me reconheço. Tipo, essa não sou eu. Sim. E isso traz muito problema pesado psicológico, né? De depressão, enfim. O YouTube vai me cortar se eu falar palavras sensíveis, psiquiátricas. Então, assim, não vou me aprofundar nisso. Mas, Mari, eu queria super agradecer por você ter vindo aqui. É a conversa sem filtros. Espero que tenha dado certo, que o pessoal goste, né? Assim, e possa realmente buscar a sua felicidade. Não é um clichê, mas é buscar mesmo, assim, sabe? Ser feliz mesmo, não ficar presa para sempre numa coisa só. Tem tempo, mesmo aos 50 anos, aos 60 anos. Você buscar a sua felicidade. Pensa, 50 anos é muito cedo ainda, porque a média de expectativa de vida das pessoas é 80. Imagina você viver mais 30 anos infeliz. Maravilha, super feliz. Então vamos transicionar, não importa quando, exatamente. E ser feliz. Obrigada, Mari. Eu espero você depois da cirurgia, depois, não sei se daqui 2, 3, 6 meses, mas eu quero vir aqui saber tudo isso que aconteceu e talvez ter a sua ex aqui para conversar com a gente. Vou deixar a missão. Essa vai ser missão impossível, não dá. Vou aguardar. Obrigada, Mari. Obrigado a você, tá? Obrigadão.